Todo mês de dezembro o homem tá lá. Eu tô falando do Papai Noel. Uma figura, né, com a barba branca, a roupinha vermelha, que vai puxando um trenó com as renas na frente e que decide invadir tua casa de noite por meio da chaminé pra te entregar presentes de Natal. É um bom velhinho. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas aí, de onde é que surgiu essa ideia, né? Afinal de contas, não foi do nada, né, que as pessoas simplesmente criaram a imagem desse senhor de idade que entrega presentes e escolheram deixar ele como uma representação dessa época natalina. Eu sou o Luan Oliveira, a gente tá na melhor época do ano, o Natal. Momento onde o Papai Noel tá em todo lugar. E hoje eu vou contar pra você um pouco sobre a história desse bom velhinho, como ele meio que se tornou um marco não só no Natal, mas na cultura pop, passando por cerca de 1.700 anos de transformações culturais. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e seguimos. Bom, a base de tudo vai começar por volta de 270 d.C., quando nasce um cidadão chamado São Nicolau. Ele nasceu na região que hoje a gente considera a região da Turquia, né? E o cara ficou muito conhecido porque ele era uma pessoa muito boa. Lá no século IV, ele se tornou bispo e era muito apreciado pelas crianças, pelos pais das crianças, porque ele costumava dar presentes para elas, né? Ele era muito bondoso, ajudava muito as crianças pobres. E assim ele passou boa parte da vida dele, só que houve um momento que ele morreu, no dia 6 de dezembro de 343 d.C. Deixa o like porque decorar essa data é foda. Bom, essa data, né, depois de alguns séculos, começou a ser celebrada e as pessoas começaram a entregar alguns presentes, né? E isso foi uma tradição fundamental para entender mais ou menos como o personagem acabaria ligado no Natal mais tarde. Nesse período, o São Nicolau não tinha nada a ver ainda, ele não usava roupa vermelha na imagem, né, que a gente tinha dele. Quando as pessoas iam fazer essa troca de presentes, ele não tinha trenó, ele não tinha rena, ele não tinha essa barba branca, então ele ainda não era a figura do Papai Noel. Ele era mais um símbolo religioso e moral, afinal de contas, enquanto vivo, né, como Santo Nicolau, ele era uma figura muito respeitada pelas pessoas, então essa imagem dele ainda estava muito ligada a essa parte religiosa. E aí, durante toda a Idade Média, né, entre o século V e o século XV, a imagem dele começou a se consolidar ali na Europa. Afinal de contas, né, todo esse século da era medieval era onde a igreja detinha todo o controle, né, das coisas e tal, dos pensamentos, enfim, a igreja mandava em tudo. E aí, cada região começou a criar sua própria versão do que era o personagem, né, então ali em um local, se você fosse em um vilarejo, tinha uma ideia, e o outro já tinha outra ideia. O personagem começou a ser adaptado, né, para cada uma dessas regiões. Mas foi entre os séculos XVI e o século XVII, e a figura do São Nicolau, ele passou por uma transformação que a gente pode considerar um dos primeiros marcos para essa transformação do que seria o Papai Noel, né? Na Holanda, especificamente, ele começou a ser chamado de Santa Claus. Não sei falar holandês, né? Enfim, era uma figura festiva que era ligada a crianças, a presentes, e era celebrado no início de dezembro, ou seja, ainda ali próximo de dezembro. Lembram, né, que ele faleceu lá no dia 6 de dezembro. Então, ainda ali no comecinho de dezembro, eles faziam essa troca de presentes e tinham, né, essa figura aí do Sinterklaas como uma figura que era a representação dessa época aí festiva. Porque aí, né, é nessa fase justamente que o personagem começou a se afastar da igreja e se aproximar do entretenimento popular. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele saiu mais dessa imagem religiosa, né, de um santo, de alguém tão importante, e a figura do Sinterklaas, eu ainda não consigo tancar essa palavra, né, começou a ser mais associada a essa época festiva. E aí, quando os holandeses migraram para a América, né, a partir de 1624, eles levaram a figura do Sinterklaas para uma região da Nova Amsterdã, que mais tarde ficaria conhecido como Nova York. Ou seja, assim, né, o Sinterklaas, o Papai Noel, que seria o Papai Noel, né, o embrião do que seria o Papai Noel, atravessou o oceano. E aí, no início do século XIX, né, o Sinterklaas passou a ser adaptado, graças a Deus, para Santa Claus. Agora vocês não vão rir de mim falando a palavra. O ponto de virada aconteceu em 1823 com a publicação do poema A Visita de Santa Claus. Esse poema, ele começou a definir exatamente o que seriam os elementos do Papai Noel. Ou seja, né, ele tem um trenó, ele tinha as renas, ele entrava pela chaminé, ele tinha um tom alegre, um tom mágico. E aqui ele realmente, oficialmente, deixou de ser um santo e começou a se tornar esse personagem da figura natalina, né? Um personagem narrativo para contar uma história que tinha como foco mostrar essa magia, né, que ele tinha de unir as pessoas, de ter essa troca de presente, enfim. Então, a gente finalmente conseguiu já ter algumas características que iriam definir o Papai Noel. Mas beleza, né? A gente falou, e quando foi que esse cara apareceu a primeira vez em algum filme, Luan? Não sei. Em 1898.
sim, depois que o cinema já surgiu. Ele apareceu em um curta-metragem chamado de Santa Claus, que foi produzido no Reino Unido. Essa data tem um grande simbolismo, né, porque já mostra como essa figura era importante, né? O cinema surgiu poucos anos atrás, eles, não, bora fazer um filme aí do Santa Claus, né? Ele já tinha essa mágica, já tinha essa mítica, já tinha uma importância para as pessoas poderem fazer um curta-metragem dele, que era caro, obviamente, né, não foi à toa. Então, desde o início do audiovisual, o Papai Noel já foi tratado como um personagem feito para o espetáculo, um personagem que estava presente nas histórias, estava presente no Natal, mas assim, mesmo com tudo, né, ele ainda não estava 100% associado ao Natal. Óbvio, ele estava associado ali à data de 6 de dezembro, né, aquelas festividades ali do começo do mês, justamente porque ele tinha falecido nesse período, então ele já tinha sofrido tantas adaptações, mas tantas adaptações, até se tornar o Santa Claus, que houve um momento em que finalmente ele foi associado ao Natal. Para entender isso, a gente precisa entender primeiro o contexto histórico da época. Ali no século XIX, o Natal já estava deixando de ser um feriado só religioso e começou a focar mais na parte da família, né, a parte das crianças. Isso principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E essa transformação cultural, né, que meio que faz com que o Natal se desvencilhe um pouco visualmente, né, no contexto geral, no contexto popular, de um feriado cristão para essa festa familiar, né, e tal, social, a troca de presentes passou a ser passada para o dia 25 de dezembro, ou seja, substituiu o dia 6. E aí já meio que consolidou, olha, a gente já está fazendo essa troca de presentes no dia 25 de dezembro. Dia 25, que é o Natal. A gente já tem o Santa Claus. Se a gente está fazendo a troca de presentes no dia 25, a gente vai trazer o Santa Claus junto. E aí, nesse contexto, né, o Papai Noel começou a fazer parte e se consolidar como a imagem da figura que representa o Natal moderno, como festa social. E aí, a partir do século XIX, né, se tinha Natal, a gente viu o Papai Noel já reconhecido, né? Já tinha as árvores de Natal, tudo feito e tal, e o Papai Noel tava lá. Aí você me perguntar, ok, Luan, mas esse negócio de árvore de Natal, né, veio de onde? Isso aí já é mais ou menos da outra festividade, né, da festividade que era o dia 25 de dezembro, porque o dia 25 de dezembro, utilizado para representar o nascimento de Jesus Cristo, na verdade veio de uma festa pagã. Então surgiu de tradições antigas que eram ligadas ao solstício de inverno, ao culto das árvores perenes. Isso meio que simbolizava a vida, a fertilidade. Então é por isso que no Natal a gente tem essas árvores, né, esses pinheiros. Mas isso aí é outra história. A gente tá aqui para falar do Papai Noel. Já foi informação demais aqui. Muito bom. Beleza, assim, a gente ainda não tinha uma imagem definitiva no quesito de vestimentas para esse bom velhinho, né? E aí surgiu uma empresa chamada Coca-Cola e definiu a imagem que a gente tem hoje dessa figura. O que acontece? Em 1971, a Coca-Cola decidiu lançar uma campanha natalina com algumas ilustrações criadas por Randall Sandblom. Essas imagens padronizaram o visual do Papai Noel. Roupa vermelha, barba branca, corpo grande e aparência amigável. Embora a empresa não tenha criado o personagem, ela foi realmente responsável por fixar essas imagens que a gente tem dele aí nos anos 30 e nos anos 50. Então, essa representatividade do que a gente vê como Papai Noel com essa roupinha vermelha, essa barbinha, veio realmente da Coca-Cola. Ela fixou isso na nossa mente. Óbvio, né, que há quem diga que não, Papai Noel, quem inventou o Papai Noel foi a Coca-Cola. Antes era um santo, e aí a Coca-Cola transformou o Papai Noel do que o Papai Noel é hoje. Não é bem assim. Ela só pegou esse personagem que já existia, né, depois de todos esses anos que eu tinha falado pra vocês, de todos esses séculos até agora, que já tinha passado por diversas transformações, e meio que criou uma imagem que foi receptiva para o público. O público gostou e a gente adotou essa imagem para representar o Papai Noel hoje em dia. Um dos filmes mais importantes que a gente pode falar nessa história, né, e um filme longa-metragem, né, no qual o Papai Noel aparece, seria O Milagre na Rua 34, o clássico de 1947. 47, meu amigo. A gente teve várias adaptações depois. Tem uma dos anos 90, que eu acho que talvez seja o que as pessoas mais conhecem, que tem até a atriz que foi a Matilda, né? Tava muito no hype na época. E esse longa, ele essencialmente ele não trata do Papai Noel apenas como uma fantasia infantil, né? Ele coloca o personagem no mundo real e faz uma pergunta simples, mas poderosa. E se essa figura fosse real? O que vocês iam fazer? Como é que a gente ia lidar com isso? A partir desse momento, né, o Papai Noel deixou de ser apenas um personagem decorativo e passa a representar fé, esperança, espírito coletivo. Então, o Papai Noel teve essa junção de coisas, né? Se separou da igreja, se tornou algo mais familiar e aí meio que voltou a ser um pouco representado por esse espírito natalino, esse espírito de bondade, né? Nos anos seguintes, o cinema reforçou o imaginário com várias produções voltadas para o público familiar. Mesmo quando o Papai Noel não é protagonista, como eu falei anteriormente, né? A gente sempre vê que o Papai Noel tem algum lugar. Se tem filme de Natal, tem o Papai Noel. Se tem
alguma coisa referente ao Natal, tem um Papai Noel no shopping, eu tenho um Papai Noel nas decorações, ou alguém cita que o Papai Noel vai descer pela chaminé e entregar presentes, ou tem as meias de Natal deixadas para o Papai Noel. Enfim, né? Sempre vai ter alguma referência ao Bom Velhinho. Nos anos 80, nos anos 90, né, o Papai Noel era uma estrela absoluta. Então a gente tinha muitos filmes de Natal que tinham um Papai Noel presente. A gente tem filmes como o Papai Noel Trapalhão, o Expresso Polar, que meio que ajudavam a renovar o mito para as novas gerações, né? O Expresso Polar, em especial, ele dá essa renovada. Acho que vocês lembram do Expresso Polar, uma das primeiras animações que fez captura de movimento. Eu acho que foi a primeira, Aquela animação 3D que cai no vale, dá estranheza pra caramba. Mas enfim, ela representa o Papai Noel, mostra um pouco da tecnologia, né? Pra ele entregar os presentes, como é que as coisas funcionam. Tem uma história meio que às vezes envolve magia, mas às vezes envolve tecnologia. Então assim, depois dos anos 80, anos 90, anos 2000, o pessoal brincou pra caramba com o Papai Noel, tentou representar ele de diversas formas diferentes. Como exemplo, né, de muitas vezes que os diretores do cinema brincou um pouco com o Papai Noel, a gente tem aquele filme Herói de Brinquedo, de 1996, que tem o Arnold Schwarzenegger como protagonista, e ele esqueceu de comprar um brinquedo lá pro filho dele, é o tal do Turbo Man. E aí meio que uma crítica ao consumismo, né, do Natal. Porra, as pessoas esqueceram que é pra ficar com a família, tá pensando só em comprar brinquedo, em dar presente pras crianças, mas esquecendo o importante, que é estar com a família, comendo peru. Lá ele! A gente tem o Estranho Mundo de Jack também, que brinca mais uma vez com o Papai Noel, com o Natal, né? Esse é do Tim Burton, é muito bom também, muito divertido. É quase um curta, né? Não é tão grande assim, não acho que é tão grande, acho que tem 1h20. Enfim, no século XXI a tendência só se intensifica, né? Aparecem várias versões, como em Crônicas de Natal em 2018. Tem a versão aí do ano passado, né? Que teve um filme com o The Rock, o Capitão América lá, né? E aí meteram um Papai Noel meio diferentão. Então, geralmente, o pessoal brinca muito com isso. Tem também o Krampus, né? Quem não conhece o Krampus, hoje em dia o Krampus já é famoso, que é o Krampus, Papai Noel do mal, que chega no Natal e vai matar as crianças que foram malvadas. Então, tem diversas releituras. Algumas funcionam com o público, outras não, mas é muito interessante pensar que um cidadão nascido em não sei quantas cacetadas depois de Cristo, séculos atrás, lá no século V, né, foi tão transformado que hoje se criou uma figura completamente diferente do que ele é e representa o Natal, essa figura, né? É muito curioso isso, muito interessante mesmo. Enfim, no final das contas, o Papai Noel é muito mais do que um personagem natalino, ele é um dos maiores exemplos de como a cultura pop funciona, né? De como essas transformações ao longo dos anos podem criar esses personagens e como um personagem bem sucedido, por assim dizer, né? Um personagem que a gente gosta, um personagem que a gente decide agregar em algum tipo de festa, em alguma cultura, né? Pode se tornar símbolo de algo, afinal de contas ele é símbolo do Natal. Acho que o legal do Papai Noel é que hoje em dia, né, ele não participa de uma religião, ele não representa um único país, um único continente, mas ele representa o coletivo, o imaginário coletivo das pessoas que decidiram acreditar nessa figura para poder representar uma época tão bonita quanto o Natal. É uma época que a gente está com a família, às vezes a gente troca presente, infelizmente algumas pessoas não têm condições, então não trocam, mas é uma figura que, além de representar isso, né, faz a gente pensar como é legal o poder que a nossa sociedade tem de transformar uma figura real em algo mágico. Então isso é um vídeo curtinho, eu acho, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Feliz Natal para você, Feliz Natal para sua família. Um abraço e a gente se vê. Talvez a gente se veja antes desse ano acabar. Vai que eu escolho um filme diferente pra falar. Ou o Avatar ou o Anaconda. Eu tô decidindo aí. Então é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e tchau, tchau.